Tá? Então vou começar, silêncio pessoal. Vou começar esboçando o gráfico da tangente hiperbólica. Vocês sabem que a tangente hiperbólica é uma função estritamente crescente e tem seu gráfico assim. Esse é o gráfico da tangente hiperbólica. Essas duas retas, elas são a reta de equação y igual a 1 e a equação y igual a menos 1 são assíntotas, tá? Da tangente hiperbólica. Então, se você olhar aí, você tem a seguinte conclusão: a função da tangente hiperbólica, e é claro que a tangente hiperbólica ela vai de quem? De R em R, tá? A tangente hiperbólica é R, ela é injetiva, mas ela não é sobrejetiva. Ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. É injetiva e não é sobrejetiva. Logo, ela não é invertível, porque ela não é bijetiva. Logo, tangente hiperbólica não é invertível. Ela de R em R, tá? De R em R. Porque a imagem não é o contradomínio. Entretanto, a função, tá? É ITGH de R no intervalo aberto menos 1, que é a imagem da tangente hiperbólica, tá? Ela é dada por ITGH de x igual a tangente hiperbólica de x, qualquer que seja o x real. Essa função, tá? Ela é injetiva e sobrejetiva, tá? Injetiva. Logo, a função ITGH é bijetiva, isto é, ela é o que? Invertível. Aí daí sai a seguinte definição. A função inversa da função ITGH, a função inversa dessa função que eu chamo de TGH, que vai de R no intervalo menos 1, ela é denominada, ela é denominada função arco-tangente, e hiperbólica, sendo denotada por arco TGH, tá? Arco tangente hiperbólica. E é evidente que é uma função, né? A função arco tangente hiperbólica. Quem é o seu domínio?
É o intervalo aberto menos 1, exatamente. E quem é o contradomínio? Os reais, tá? Porque ela é voltando, tá? Ela é a inversa da função ITGH. Ok? Então você tem aqui o seu gráfico. Como é, portanto, o gráfico? Vamos fazer aqui nesse cantinho. Como é, portanto, o gráfico da função I tangente hiperbólica? Do arco tangente hiperbólico. Essa aqui é o gráfico da I tangente hiperbólica, tá? Tá bom? Então, quem é o gráfico da função arco tangente hiperbólica? Ó. O gráfico da função arco tangente hiperbólica é assim, ó. Tá aqui o intervalo menos 1, 1. E como é o simétrico, né? E como é o reflexo, né? Do gráfico da função ITGH em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, o gráfico da função arco tangente hiperbólica é assim, ó. Esse é o gráfico da função, que função? Arco tangente hiperbólica. Certo? Então, assim você tem o seguinte: quem é o arco tangente hiperbólica da ITGH de x, isto é, quem é o arco tangente hiperbólica da tangente hiperbólica de x? Aqui é quem? É x. É x, qualquer que seja x no domínio da ITGH. Qualquer que seja x pertencente a R. Tá certo? Vírgula. Quem é a ITGH do arco tangente hiperbólico de x? Isto é, quem é a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólico de x? Quem é? É x, qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x no intervalo menos 1, intervalo aberto menos 1. Tá? E dado x no intervalo, dados x, perdão, não tem a vírgula aqui não tem a vírgula aqui, dado x no intervalo menos 1 e y real, dado x aqui e y real, tá? X é o que? É o arco tangente hiperbólica, desculpe, o y é o arco tangente hiperbólico de x, se somente se o x é quem é ITGH de y. Mas ITGH de y é a tangente hiperbólica de y. Tá? Então, você tem assim. Assim, você já vê logo, né? Assim, daí, quem é o arco tangente hiperbólico de zero? Quem é? É zero. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O arco tangente hiperbólico de zero é zero. Agora nós vamos ver pelo teorema da função inversa, tá? Que o arco tangente hiperbólico é uma função diferenciável, tá? É uma função diferenciável. Tá certo? Então vejamos. Ó, dado
x real, agora eu vou pegar o x aqui, ó. Pegar o dado x real, não. Dado x no intervalo menos 1. Vou pegar o x aqui, ó. Tá? Que tá, o x tá aqui, ó. X tá bem aqui. Tá? Dado x. Aonde? No intervalo menos 1, 1. Tá? Se você pegar o x no intervalo menos 1, 1. Tá? Então vamos pegar. Quem é a f? A luz do termo da função inversa. A f é a ITGH. Quer dizer, a função f, isto é, a função ITGH, ela é diferenciável. Ela é diferenciável. Porque é uma função diferenciável em toda a reta, tá? A função ITGH, ela tem derivada em toda a reta. Porque a ITGH é a tangente hiperbólica, então ela é diferenciável em toda a reta. Eu só fiz uma restrição ao contradomínio, para ficar sobrejetiva, ok? Ó, passar daqui para cá, para ficar todo... Então, dado x no intervalo a menos 1, a f é diferenciável em f a menos 1 de x, isto é, no arco tangente hiperbólica de x, e quem é a derivada da ITGH, a derivada da f em f a menos 1 de x, isto é, no arco tangente hiperbólico de x, quem é? Isso aqui é a derivada da tangente hiperbólica, né, em arco tangente hiperbólico de x. Mas me diga uma coisa, quem é a derivada da tangente hiperbólica? Secante hiperbólica ao quadrado. Isso aqui dá a secante hiperbólica ao quadrado no arco tangente hiperbólico de x, que é um número que diferente de zero, nós já sabemos. Então, dado x no intervalo menos 1, 1 aberto, a f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é um número diferente de zero. Logo, pelo teorema da função inversa, eu enunciei na aula passada, não vou enunciar aqui. A função f a menos 1, isto é, o arco tangente hiperbólico, é o que? É diferenciável em x, e quem é a derivada é diferenciável em x, e quem é a derivada da f a menos 1, quem é a derivada do arco tangente hiperbólico em x, é 1 sobre quem? Sobre a derivada da f, tá certo? Tá aqui, sobre a derivada da ITGH, aplicada em f a menos 1 de x, no arco tangente hiperbólico de x. Acontece que isso aqui, quem é? É 1 sobre quem? Ó, tá aqui, ó. Ó, secante hiperbólica ao quadrado, aplicado no arco tangente hiperbólico de x. Mas nós já sabemos, ó, nós já sabemos que, olha aqui, que o cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x, isso é igual a 1 que qualquer que seja x real. Daí, quando eu divido pelo cosseno hiperbólico ao quadrado, fica 1 menos o que? Tangente hiperbólica ao quadrado em x igual a quê? A
secante hiperbólica ao quadrado em x. Qualquer que seja o x real. Então, quem é a secante hiperbólica ao quadrado do arco tangente hiperbólico ao quadrado em x? Isso aqui quem é? É 1 sobre 1 menos o quê? A tangente hiperbólica ao quadrado do arco tangente hiperbólica de x. Ou seja, é 1 menos a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólico de x. Tudo isso ao quadrado. Mas quem é a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólico? É x. Então isso aqui fica o quê? Fica 1 sobre 1 menos x2. Então olha o que é que eu tenho, ó. Olha o que é que eu tenho. Para todo x no intervalo menos 1, para todo x no intervalo menos 1, o arco tangente hiperbólico é diferenciável em x. E quem é a derivada do arco tangente hiperbólico em x? É 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Tá certo? Tá bom? Tá bom? Agora, observe o seguinte, ó. Observe que... Vou botar destacando em azul aqui. Observe que... Tá? A integral... Tá? Ó, olha aqui, ó. Quem é a integral indefinida de 1 sobre 1 menos x2 em x? Quem é? É a integral de 1 sobre 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Então isso aqui é o quê? É quanto? É o meio de quem? No logaritmo natural de quem? Do modo de quê? X mais 1 ou 1 mais x, né? X mais 1. Tá, x mais 1. Tanto faz, né? X mais 1 sobre... X mais 1 sobre... X menos 1. Mais uma constante. Tá certo? Observe que essa integral é isso aqui. Agora, olha aqui, ó. Veja bem. Veja bem. Quem é o domínio da função 1 sobre 1 menos x2? Quem é? O domínio dessa função é isso aqui, ó. É menos infinito menos 1, união o quê? Menos 1, união o quê? Mais infinito. Todos os intervalos abertos. Certo? Então isso significa o seguinte. Isso significa que nesse intervalo aqui, a derivada dessa função, nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo, a derivada dessa função é 1 sobre 1 menos x2. Ou seja, nesse intervalo aqui, nesse intervalo, a função arco tangente hiperbólica é diferenciável. Quem é a sua derivada? É 1 sobre 1 menos x2. E quem é a derivada dessa função também nesse mesmo intervalo? Quem é? É 1 sobre 1 menos x2. Ou seja, essa função aqui e o arco tangente hiperbólico, as duas são diferenciáveis no intervalo aberto menos 1 e tem a mesma derivada. Portanto, elas diferem nesse intervalo por uma constante. Então, a conclusão é que daí, vou destacar em azul, existe o quê? Uma constante C real, tal que o arco tangente hiperbólico em x, o arco tangente hiperbólico em x é quem? É o meio do logaritmo natural do módulo de x mais 1 sobre x menos 1 mais c, qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto
menos 1, que é o domínio do arco tangente hiperbólico. Tá certo? Veja bem,